Oi, gente, eu sou a Lani e esse é o meu primeiro devocional aqui no YouTube, então eu espero muito que vocês gostem. Deixem um like e se inscrevam no meu canal. E é isso, amigas. Esse devocional. Hoje eu queria falar sobre uma caminhada com o Senhor e uma vida que caminha com Cristo. Tem diversos exemplos na Bíblia de pessoas que caminharam com Deus no Velho Testamento, no Novo Testamento. E até hoje em dia a gente tem muitos exemplos de pessoas que caminham com Deus e tem exemplos de vida maravilhosos para contar. Só que hoje eu queria trazer mais enfoque na vida de Moisés e também queria contar um pouco sobre o que eu acho e a minha visão sobre tudo isso. Eu creio que nós como jovens, nós ansiamos viver uma vida sim com Deus, e muitas pessoas hoje não sabem o propósito delas e é uma procura incessante pelo propósito, e às vezes gera uma frustração nas pessoas não saber o propósito delas na caminhada com Deus. E hoje eu queria trazer algumas coisas que Deus falou comigo nesse tempo que eu caminho com Ele, e coisas que durante o devocional que eu tava fazendo ali, antes de fazer esse vídeo, Deus falou comigo também. Mas antes eu queria trazer uma oração pra gente fazer antes de iniciar o vídeo. Talvez você tá assistindo esse vídeo como seu devocional do dia, então pausa esse vídeo ou segue a oração comigo para que esse devocional seja guiado pelo Senhor. Não só um devocional com Cristo, e que Deus fale por meio de mim, para que a vida de alguém seja edificada, viu? Obrigada, meu Deus, pela vida de cada um que está assistindo esse vídeo. Obrigada pela saúde que o Senhor me deu, pela voz e por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Nos ensine e guia para que a gente possa entender qual o propósito da nossa caminhada com Cristo e o que o Senhor deseja de nós e como a gente pode acrescentar na vida de um dos outros e na história de Cristo. É isso que eu oro no nome de Jesus. Amém. Irmãos, primeira coisa que eu queria trazer aqui o nosso propósito de vida é fazer Jesus Cristo conhecido. É ir de pregar o evangelho a todo mundo. Esse é o propósito da nossa vida. Não tem outro propósito. Esse é o propósito que todo cristão tem. Agora, a missão e a maneira que a gente vai fazer isso é distinta para cada um. Porque cada um é um, gente. Não tem uma missão que tipo, todo mundo vai fazer igual. Não, a única coisa que de todo mundo é igual é o propósito. Fazer Jesus Cristo conhecidos. Alguns vai ser por meio da arte, outros por meio do canto, outros por meio da dança, outros por meio da palavra. E isso é geral, gente. Cada um tem o seu e não posso falar pra você, o seu propósito é esse. Não, isso é meu com o Senhor. E nisso, a gente às vezes acha que a gente tá no meio de uma história do herói, né? Às vezes a gente acha que a gente é o personagem principal da história e tudo tem que ser sobre a gente, tudo tem que girar sobre a gente. Às vezes a gente se coloca como o nosso protagonista de vida. E é claro que na nossa vida a gente é muito importante, sim. E as nossas escolhas são importantes, o que a gente deseja é importante, sim. Mas acima de tudo, o que a gente tem que colocar como enfoque principal é a vontade de Deus e o que Ele deseja para as nossas vidas. Senão, não tem acordo. Se o Senhor deseja que a gente vá para o sul e eu desejo que eu vou para o norte, eu tenho que ir para o sul, porque é onde o Senhor deseja que eu vá. E a vontade do Senhor é melhor do que a nossa. Às vezes a gente está segurando uma coisa com tanta força e a gente não entende que o que o Senhor tem é muito melhor do que a gente está segurando. Às vezes Deus tem uma coisa tão maior para nos oferecer que o que a gente está segurando é tão pequeno, e Deus olha pra gente e fala, ai meu Deus, se soubesse um pouquinho do que eu sei, não ia estar tão preocupado com isso, né? Então, é isso que às vezes a gente tem que parar e entender, né? Qual é a vontade de Deus pra nossa vida. A gente tem que entender que nós vivemos na igreja do Senhor. O Senhor é a cabeça e nós somos a igreja. Quando a gente entende isso, algumas coisas se tornam mais fáceis. Imaginem assim, gente, imaginem o Capitão América. A história do Capitão América gira sobre o Capitão América. Só que a nossa história tem que girar em torno da vontade de Deus e do que Deus deseja pra gente. Por exemplo,
eu posso dizer que o meu propósito da minha vida é servir crianças, servir, educar crianças, porque é isso que eu sonho pra fazer. Só que daqui 2 anos, se o Senhor me falar, Alane, não é isso que eu quero pra você. Alane, eu quero que você, sei lá, seja, eu não sei, discipuladora de mulheres. Eu vou ser, porque é isso que o Senhor tá me chamando e é isso que o Senhor vai me usar pra fazer. Não, a gente não pode querer ser a cabeça das coisas, a gente tem que permitir que Cristo seja. Eu até fiz um desenho, eu vejo tudo por desenho, gente. Então, tudo que eu vou falar, normalmente eu escrevo um desenho. Ó, aqui é Deus. E aqui somos a igreja. E aqui, no meio dessas bolinhas, assim, ó. Eu vou tentar fazer um desenho aqui no meio da edição. Mas como igreja de Cristo, a gente tem que estar num propósito de igreja. Servir ao Senhor como uma igreja. Cada um com seus dons. Eu li isso em Coríntios, eu acho. Foi em Coríntios. Que cada um é uma parte do corpo. A gente não pode dizer pra mão, você é inútil. Tipo, o olho não pode dizer pra mão, você é inútil. A gente tem que entender que no chamado de Deus, cada um tem o seu chamado e cada um colabora pro corpo de uma maneira. E o Senhor vai trazer julgamento sobre cada um, segundo o que Ele colocou nas nossas mãos, como a parábola dos talentos, né? Tipo, o que o Senhor deu pra mim administrar, eu fiz segundo Ele? Ah, mas eu fiz mais do que o meu irmão. Mas o meu irmão, ele ganhou um galardão, enfim. Não sei como o Senhor vai julgar. Maior do que eu. Isso é injusto? Não, não é injusto. Isso é o que o Senhor deu pra ele. Ele fez exatamente o que ele deveria fazer. O Senhor te deu uma coisa e você fez mais ou menos, né? Você fez meio do seu jeito. Então, é entender que o propósito do Senhor é maior do que o nosso. E a gente tem que lembrar que nessa época que a gente é jovem, pelo menos eu penso falar com jovens, né? A gente tem que semear aquilo que o Senhor deseja. Moisés, ele tirou o povo do Egito, mandado pelo Senhor. Isso a gente vai ler lá em Êxodo, né? Que em Êxodo fala que o Senhor falou com Moisés, mais velho já, e ele tirou os egípcios do deserto. Ele foi lá, falou com o faraó, enfim. E aí ele traz o povo do Egito pro deserto. E aí o povo começa a reclamar muito. Uma vez, eu vou contar essa história. E daí eu vou finalizar o vídeo com um tópico que eu queria finalizar. Então eu falei pra vocês o nosso propósito. Vou recapitular aqui que eu falei, que eu falo muitas vezes, gente. Às vezes nem dá pra entender. O nosso propósito, como a gente deve estar alinhado com a vontade de Deus. Como nós, como igreja do Senhor, temos que estar alinhados uns com os outros para o propósito de Cristo. Não tem como todo mundo querer cantar na igreja, ou todo mundo querer dançar, ou todo mundo querer ser pastor. Não existe isso. Cada um tem o seu chamado e o Senhor nos usa cada um segundo o seu chamado. Então, Moisés é chamado para liderar. Fala, Senhor, sozinho eu não vou conseguir. Chama outra pessoa para mim, por favor. E ele chama Arão. Então, os dois vão ali liderar o povo do Egito, principalmente Moisés. Então, Moisés sobe um monte, que é onde... Nossa, gaguejei. É onde o povo tem um encontro com Deus, onde Moisés encontra com Deus, tem ali a intimidade com Deus, ele conversa com o Senhor, e o Senhor dá ordens diretas a ele de como aquele povo de Israel deveria se portar, como eles deveriam se comportar, e como eles deveriam ser santos. Aí ele desce, e quando ele desce, ele vê que todo mundo pediu para Arão fazer um deus de ouro, um bezerro, para que eles pudessem adorar o bezerro, porque eles não sabiam se Moisés ia voltar de lá. Ou seja, gente, às vezes, no propósito de conhecer a Deus, de caminhar com Deus, a gente vai querer fazer ídolos pra gente, na ansiedade de que Deus não tá fazendo nada, ou na ansiedade de que a gente acha que o que a gente vai fazer é melhor do que Deus tá fazendo. Então, no processo de trabalhar do Senhor, a gente às vezes coloca ídolos no nosso coração. Às vezes são problemas que a gente coloca de ídolo. Sabe o que é um ídolo? É colocar aquilo ali, endeusar aquilo ali, pensar só naquilo. É tipo assim, realmente se esforçar por aquilo, algo que não é da vontade de Deus. Às vezes um problema tem sido o ídolo do nosso coração. Isso tira os nossos olhos do Senhor e atrapalha muito a nossa jornada como cristão. Qualquer coisa que você coloca como ídolo do seu coração, isso atrapalha a sua caminhada com Deus.
Então, Moisés quebra aquele ídolo e faz o povo beber da água que ele queimou, aquele ídolo, do pó, né, daquele ídolo. E nisso eu entendo que os ídolos do nosso coração não devem ser só queimados, mas a gente às vezes vai ter que aprender lições com aquele ídolo que a gente colocou dentro do nosso coração e queria porque queria servir aquilo. Às vezes o ídolo do nosso coração tem sido um medo ou qualquer coisa que entra no lugar do Senhor e você pensa mais do que o Senhor, você idolatra mais do que o Senhor, é o ídolo do seu coração e você tem que queimar, quebrar aquele ídolo, para que no teu propósito com Deus, a tua caminhada com Deus, isso não volte e te atrapalhe mais lá na frente, né? Então, um dos problemas da nossa caminhada com Deus é colocar ídolos nos nossos corações e servir aquilo no lugar do Senhor. Não coloque ídolos no seu coração. Então, o Senhor diz que é para eles não idolatrarem e o Senhor tira coisas deles por causa disso. E mais pra frente, o Senhor de novo dá as leis que ele queria que o povo servisse. Perdão, gente, eu não li nenhum versículo até agora, mas eu vou ler um versículo para finalizar aqui e para terminar, né, esse vídeo. Como eu falei, a caminhada com Deus também exige intimidade com Deus, conhecer a Deus. Deus é o meu melhor amigo e Ele é o foco, o alvo da minha vida, onde o meu coração está focado é o Senhor. E se o Senhor é o Senhor da minha vida, tudo que eu precisar fazer por Ele, eu vou fazer sem pensar duas vezes. Então, o Senhor diz a Moisés que como ele pediu algo ao Senhor e eles eram próximos, ele falou: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então, uma vez que você tem intimidade com o Senhor, você pode pedir ao seu Pai e Ele lhe dará, porque Ele te conhece e Ele sabe o que é melhor para você. Aqui, Ele está pedindo que envie, né, vá diante deles, e daí o Senhor diz que fará o que Ele pediu para Ele, porque Ele conhece Moisés. E uma vez que o Senhor nos conhece, nós podemos pedir coisas ao nosso Pai e Ele não vai nos negar, se for da vontade dEle. Então, um dos pontos também muito necessários, depois de não colocar ídolos no nosso coração e ter o Senhor como base do temor, é sim ter intimidade com Deus. Acho que essa é a base do relacionamento e da caminhada com Deus. Ter uma amizade verdadeira com o seu Pai. Ter uma amizade verdadeira com aquele que te gerou e colocou o Espírito Santo dentro de você e te salvou da morte. A rocha da sua salvação é o Senhor. E como Davi diz no Salmo 72, diz que desde a juventude ele servia a Deus e agora velho o Senhor não o abandonaria, porque ele estava com ele. Então a gente tem que entender que da nossa juventude até a nossa velhice, o nosso melhor amigo e o alvo e o nosso rei e o nosso Senhor no nosso coração e na nossa vida tem que ser Jesus Cristo. E se não for ele, a gente tem que quebrar os ídolos e colocar o Senhor como foco. E para finalizar, e para ser um incentivo na sua caminhada com Deus, eu quero deixar um versículo que eu quero que você pense sobre ele e medite, realmente, passe um tempo meditando e pensando nisso, que essa palavra fique muito certa na sua cabeça. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo a herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. E tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde quer que ande. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que ande. Josué 1, do 6 ao 9. Então, confie no Senhor, a caminhada é complicada, sim, mas o fardo é leve e a recompensa de ter Cristo Jesus nos momentos bons e nos momentos ruins é melhor do que qualquer coisa. É como se o Senhor deixasse a presença dele todos os dias pra gente e nós podemos aproveitar e viver em amor e em paz com os outros todos os dias. É isso, espero que vocês tenham gostado desse primeiro devocional sobre caminhada com Deus.
Eu não sei se ficou um pouco bagunçado e um pouco alheio a algumas coisas que eu quis dizer. Esse é o meu primeiro vídeo, então eu espero que eu melhore, pra glória de Deus. É isso. Fiquem com o Pai. Vivam Cristo, viu?